Pessoalmente com Thaisa Toso, e a gente vai falar de empresas e negócios. E hoje a gente vai falar com uma mulher empreendedora, porque o empreendedorismo feminino está mais em alta do que nunca, vocês não acham? E para falar sobre isso, Mari Uber. Tudo bom, Mari? Tudo bem, e você? Tudo bem, prazer de estar aqui comigo. Adorei, de novo. Você está pulando todas as minhas casinhas, né? Foi no Ser Mamãe, agora está no podcast. Adorei esse novo formato. Muita novidade, né? Mari, vamos falar de empreendedorismo feminino, o assuntinho que pode render, né? Muito. Sou suspeita, eu acho que é um dos assuntos mais gostosos que eu tenho para falar. Você falou que tem muita pessoa que te acompanha desse meio empresarial, né? Porque, lógico, você com um monte de franquias e lojas que você tem, isso atrai muito esse público, né? Eu acredito. Eu comecei a trabalhar com o meu Instagram quando eu tive o meu primeiro filho, então faz 8 anos. Mas eu sempre trabalhei muito e eu tenho isso, né? Eu gosto de trabalhar, de empreender. Esses dias eu cheguei na escola, comentei com meu marido, falei, nossa, tô muito cansada. Vontade de vender tudo? Quem nunca, né? Quem nunca? E aí um amigo dele que ouviu, que nem é tão meu conhecido, falou, sim, você vende tudo hoje, amanhã você abre mais uma 5, porque... Perfil de é quem meu, gosta, né? Quando as pessoas me pedem, foi planejado? Foi acontecendo. E eu acho que quem me segue acompanhou isso e foi ficando justamente porque eu gosto desse assunto. Então, hoje eu tenho muitas pessoas que vêm me pedir essas dicas, né? E 90% mulher. E você tem um histórico, assim, familiar de trabalhar com isso? Da onde que veio essa sua veia? É, da família. É familiar? É, meu pai é empreendedor. Minha mãe também comigo nas lojas, né? Apesar de ela ficar um pouco mais escondida também. E o meu pai que tem empresa e ele que me empurrou, assim, para esse negócio. Então, você cresceu no meio, viu que você gostava e depois você criou asas. Tentei cursar Direito, fiz 4 anos, foi horrível. Não deu certo. Acho que eu era a pior aluna. E aí eu descobri que era isso mesmo. A sua maternidade tem 8 anos e a primeira empresa veio há quanto tempo? 10. Ah, é um pouquinho antes, então, da primeira maternidade. Mas tudo muito junto. Então, a segunda empresa, o meu filho tinha 2 anos e eles foram crescendo junto com tudo isso. E falando que você era super jovem, né, Mari? Quantos anos você tinha? Eu tinha 22. E já, tipo, te quis dar a cara a tapa. Com 20 eu abri a primeira empresa e com 22 a maternidade. Tudo super Tudo jovem, muito cedo, precoce, né? Pra Ai, hoje em dia, né? Mariana. Antigamente não era, né? Hoje, Não. hoje a gente vê como isso precoce, a maternidade. E esse 20 anos e resolver abrir a primeira empresa. E o medo? Muito. Muito. Tava todo mundo estudando, né? Todas as minhas amigas estavam entrando ou fazendo faculdade. E aí você abre um negócio. Mas eu acho que com 20 anos a gente tem menos medo do que com 30, né? Então eu acho que foi um fator positivo também. Pra você encarar. Quando você tem menos noção, você também tem menos medo. E aí você pensa assim, é só eu trabalhar e vai dar certo? Sabe que quando alguém me fala assim, me fala uma franquia para eu abrir que seja sinônimo de sucesso? Você pensa, nenhuma, meu amigo. E eu acho que com 20 a gente tem mais isso de eu vou abrir qualquer coisa e vai dar certo. É uma veia empreendedora mesmo. Aí, Mari, vem, uma mulher super jovem abrindo, né? Num mercado que antigamente a gente via muito mais homens. Como é que foi isso, essa questão do feminismo, machismo, você entrar tão jovem e mulher no mercado? Eu sempre me dei super bem com isso. Eu tenho 3 irmãos homens. E a minha mãe fala que o meu lema dentro de casa de vida, desde pequena, era se os meninos podem, porque eu não posso. Então, eu sempre tive, acho que, essa força, né? De ter que falar mais alto que eles. Enfim, hoje eles são super meus parceiros e me acompanham e me ajudam em tudo isso. Mas eu sempre vim disso, né? De querer me impor sobre os homens. Claro que acontece, realmente. Eu já entrei em mesas redondas, fiz viagens de franquia, que quando você via, você era minoria, ainda mais nova, igual você falou. Mas nunca me atrapalhou. Eu acho que muito do que a gente pensa em sofrer está dentro de nós. Então, eu nunca me vi diminuída, nunca me vi acuada porque eu era uma mulher nova. Eu sempre soube me impor com isso. E aí eu acho que vem da gente, de casa, né? Se eu quisesse achar um motivo para me sentir diminuída por ser mulher, eu teria algumas situações, entendeu? Mas isso nunca. Se eu achava que, então, por eu ser mulher, eu vou ter que falar mais firme, eu falava mais firme. Eu vou ter que falar mais alto.
ou eu vou ser mais grossa, eu aprendi muito a cumprimentar os homens à distância, assim, com a mão. E vem justamente disso. Opa, eu sou mulher, estou no mundo de negócios, me dá licença. Mas eu acho que nunca me acuou. Isso te motivou, na verdade, Muito. né? E aí, com 20 anos, a primeira empresa. E logo depois, a maternidade. E aliar tudo isso. Uau! Uau, né? Literalmente. Uma palavra, uau! Eu também acho que por ser nova foi muito mais fácil. Eu acho que até a ignorância da época de saber menos coisas ajudava. Mas eu vejo muitas mulheres querendo empreender justamente pela maternidade. Porque apesar de... Eu sempre falo para todo mundo que quer empreender, né? Você vai trabalhar muito. Às vezes, quando você não queria. Esse ano eu desmarquei uma viagem de férias por problemas na empresa. Fiquei frustrada, né? E a gente sabe que se fosse um funcionário, ia tirar as férias, né? Então, por ser empreendedora, eu olhei e falei, não, é o momento de eu sair da minha empresa. E foi bem difícil, porque eu já tinha combinado com as crianças, já tinha pago tudo e cancelei por causa disso. Porém, hoje eu passei a manhã com os meus filhos no clube, né? E aí, se eu precisar, eu vou trabalhar até às 11 da noite. Então, eu acho que muita mulher desperta esse desejo de empreender com aquela coisa de ter que parar de bater o cartão todo dia, de ter um horário mais livre. Você vai trabalhar mais? Vai, mas você tem liberdade. Hoje meu filho está doente, eu não vou precisar explicar para ninguém, né? Você pode ir lá ficar com ele com a consciência tranquila, porque você fez a sua parte, né? Isso. Então, eu acho que aliou muito. Eu voltei a trabalhar das minhas licenças quando as crianças tinham 15 dias. Rapidão. Uau, né? Quando me pedem, Mari, você teria outro? Não sei. Porque essa questão dos 15 dias também me pegou depois, assim. Nossa, a esterogestação, saiu muito cedo de casa, enfim, né? Mas eu também tinha essa liberdade de a cada 2 horas e meia eu voltar. Eu amamentei os 2 até mais de um ano. E eu também acho que por ter a empresa me possibilitou isso. Porque eu tirava todos os meus horários de lanche indo para minha casa. A Ceci ficou muito em loja comigo. E eu junto. O João era uma época mais corrida, enfim, a Ceci ia muito para as lojas comigo, desde bebezinha. Então, eu acho que tem coisas que te possibilitam, né? Pode ser que tenha muitas dificuldades, mas tem essas possibilidades, né? E você teve um filho e logo depois optou por ter mais um, né? Então, assim, nada te impediu. Mesmo a Veia Empreendedorismo, um monte de empresas que você tinha, você seguiu a linha da maternidade. Eu amo a maternidade. Eu amo empreender e eu amo a maternidade. Eu acho que a maternidade fez eu me descobrir uma Mari mais forte, mais corajosa, pronta para tudo. Hoje eu penso, tudo que eu dei conta com eles pequenos, as lojas, enfim... Ai, imagina agora com eles grandes. Então, eu posso dar conta do mundo. Tudo muito mais fácil, né? Depois que passou por esse período, que é o período mais difícil da maternidade, né? Eu acho que ela ensina muita coisa pra gente, né? Em empatia, em respeitar os outros. Eu acho que ela me ajuda como líder com quem trabalha comigo, né? Com certeza. A entender alguns momentos de outras pessoas. Então, eu acho que a maternidade só veio para reforçar isso. De outras mulheres também, né? A gente cria uma certa empatia feminina. Muita. Porque a gente sabe o que acontece. Você imagina no caso de uma pessoa que não tem essa possibilidade, né? Que a gente tem dessa liberdade de poder fazer isso que a gente acabou de falar, né? Então, eu acredito que a maternidade também traz muito empatia a todos nós, né? Exatamente. Às vezes eu penso assim, nossa, tudo bem, eu já voltei a trabalhar quando os meus filhos tinham 15 dias... Mas aí, quando eles tinham 2, 3 meses, que eles começaram a entender que eu saía de casa para trabalhar e choravam, eu tirei mais uma licença. Fiquei mais uns dias em casa. E aí, depois eu levei junto. E essa mulher que não pode? Às vezes, ela fica 6 meses em casa, mas a partir do dia que ela sai, ela tem que bater cartão. Não pode ir lá em casa dar um cheiro, ver se está tudo bem. Então, a gente começa a se colocar no lugar do outro. E acaba melhorando todos ao redor, né? E falando em empreendedorismo, né? Falando de, assim, comércio. Hoje a gente sabe que... eu acho vocês vitoriosos de ter coragem de abrir hoje um comércio no Brasil, né? Independente de quem esteja lá. Porque tem muitos graus de dificuldade, né, Mari? E como é que é enfrentar isso? Pode falar de eleição aqui? Pode falar o que você quiser. Tá liberado. Tá liberado. Depois de domingo... Depois do que já nos aconteceu. Deu uma tensão maior, né? E eu não acho super fácil empreender no Brasil.
Quando alguém me pergunta assim, você acha que eu devo empreender? Eu conto primeiro todos os contras. Porque os prós já estão dentro de você, né? E aí você tem que estar ciente do que você está fazendo e preparado, né? Eu acho que o comércio mudou muito, eu estou só há 10 anos, né? Eu brinco que, apesar de parecer bastante pela minha idade, é pouco, né? Quando eu troco ideia com comerciantes que estão com as empresas há 40, 50 anos no mercado, né? Mas mudou muito. Antigamente você não precisava estar na internet. A gente chama de omnichannel, a venda omnicanais, né? Então eu tenho venda por WhatsApp, venda por Instagram, venda os patrocínios, o Facebook, o físico. Então você tem que atender o seu cliente no omnicanal, né? Tem cliente que manda uma mensagem lá e fala: em 5 minutos eu quero esse produto aqui. E antigamente você não tinha tudo isso, né? Você não precisava fazer um evento de moda. Hoje a gente dá palestra para os nossos consultores de venda, tanto de atendimento, mas também de moda. O vendedor já tem que saber que cor que combina com aquela, o que o cliente pode usar em tal situação. Então, eu acho que mudou muito. Principalmente ainda tratando da internet, né? Hoje, o canal de comunicação, a propaganda em si do estabelecimento está dentro do celular. Está dentro do celular. Né? Eu mesma, muitas vezes, eu quero saber se um comércio está aberto, eu entro no celular. Se não está informando horário de atendimento, eu já acho super estranho, já acho que está fechado, às vezes nem vou. A gente tem um negócio chamado cliente oculto nas empresas. Não sei se você já ouviu falar. Não. Você paga para uma pessoa ir como um cliente na sua loja e avaliar o todo, né? Então, você vai até minha loja, você ganha um valor e você vai lá e depois me fala: Mari, foi legal, não foi? Isso eu gostei, isso eu não gostei. Ele tá lá para criticar. Isso. Um crítico, tipo gastronômico. Exatamente. Tem sites na internet que você consegue contratar esse serviço. E eu tenho em todas as minhas lojas isso já. E aí, antigamente, a pessoa só ia até a loja. Hoje, o cliente oculto começa do canal digital. Quanto tempo demorou para ser respondido na internet? Como foi respondido? Porque aquilo lá já tem que contar como um atendimento, né? Claro. Você pode conhecer a loja inteira sem nunca ter pisado nela. Então, é um canal que nos favoreceu, né? Eu atendo clientes do Brasil inteiro através dele, e é maravilhoso. Mas a gente também precisa treinar muito as pessoas para entender ele, né? E eu acho que cada vez mais faz sentido a palavra de se adaptar, né? A vida tá uma Olha adaptação você constante. Aqui. Exatamente, Né? a gente tá numa adaptação constante, até porque tudo hoje, como a informação chega muito rápido, ela muda muito rápido, né? Muda muito. Então, assim, a gente tem que estar sempre antenado para as mudanças que estão por vir, né? Não dá mais para falar assim: nossa, mas há 5 anos atrás a gente fazia isso e dava super certo. Perto de uma promoção a gente panfletava. Que legal, agora você patrocina no Instagram. O panfleto já não atinge mais, às vezes, o público que você precisa, né? Exato. Então, se você tiver essa maleabilidade, eu acredito que você vai longe. E aí a questão da idade também pesa a favor de você, né? Porque se adaptar às tecnologias é um pouco mais fácil para quem é mais jovem, né? A gente vê a dificuldade que as pessoas que viviam em uma outra era de sofrer as adaptações que o mercado hoje traz, né? Muito. E a gente mesmo já tem algumas dificuldades dos novos, né? E aí eu já vejo dos meus filhos, né? Então eu acho que a gente tem que enxergar isso e para sempre, assim. Bom, tem empresas entrando em jogos, investindo milhões dentro dos jogos. Então, eu tento entender ainda isso. E eu percebo em vendedores mais velhos ou empresas mais velhas. Por isso que a sucessão é tão importante, né? Sim, ter isso, ou né? ouvir o outro, ou ter uma sucessão mais jovem te puxando. Eu assisti uma palestra essa semana a respeito de falar de propaganda, que antigamente fazia na TV, hoje faz na internet, mas hoje estão procurando outros canais, tipo a Netflix. Eles estão tentando fazer propaganda dentro da Netflix, porque a pessoa que para hoje para assistir, assiste uma série, um filme, e aí uma forma de você ser visto, né? Então, como que mudou a via da propaganda, né? É impressionante, tão rápido. Muito. Totalmente. Eu acho que o comércio, muito engraçado, em 10 anos que eu tô nele, ele deu um giro de 360 já. E eu imagino que nos próximos 5 vai ser mais rápido ainda, né? Tudo vem Cada mais vez é mais rápido. rápido. Então, as empresas vão ter que se adaptar muito rápido. Como a gente está falando de empreendedorismo feminino, eu acho que essa mulher
que ela foi mãe, que do dia para a noite ela se tornou mãe e deu conta de uma criança, ela tem que entender que a empresa vai ser mais ou menos isso. Hoje chora para dormir, amanhã crescer um pouco, a dificuldade vai ser estudar para a prova. E a empresa ela vai acompanhando o mesmo processo. E aí a gente fala de empreendedorismo feminino. Hoje você convive no meio das empresárias, das pessoas que têm esse comércio. E hoje você vê muito mais mulher nesse meio? Muito. Eu também. Muito. Se você for analisar, acho que eu diria que das empresas que, por exemplo, eu trabalho, gente, eu diria que, sei lá, 90% é feminino. É feminino. Eu não sei, eu acho que no setor da indústria nós ainda temos uma participação menor, né? Mas falando em varejo, ele é feminino hoje. Impressionante, né? E aí eu paro para analisar que a gente fala em empreendedorismo feminino, mas hoje, pelo menos nos halls que a gente circula, a gente vê que a grande maioria dessas mulheres que estão no comércio são pessoas, né? São mulheres. Então, assim, a gente já vê essa mudança de anos atrás, né? Já nítida, explícita, né? Só nesse quesito, né? Não, e assim, ó, de 60 funcionários que eu tenho, 57 também são mulheres. Todas as minhas líderes hoje são mulheres, gerentes, em cargos importantes para nós. E se você for analisar, né, a mulher passa por... Eu brinco que quando você pensa em empregar, se você for analisar as questões, é óbvio que empregar uma mulher, né, requer muito mais coisas, porque a gente sabe que a mulher, o processo é diferente. A mulher sofre TPM, a mulher ela é mais instável. A gente tá falando de nós, gente, isso é real, né? Que ela fala assim, a mulher é mais instável, a mulher... Ela engravida, ela precisa passar por todo o processo. E quem já passou sabe da dificuldade que é passar por todo o processo. E mesmo assim, nós estamos onipresentes, né? Como a gente se adapta, né? Porque quando eu abri a primeira loja, eu ouvia muito isso. Mas vai contratar mulher e vai ficar grávida, vai te dar problema. E aí eu acho que eu fui a primeira grávida nas minhas lojas. Abri a porteira. E aí eu entendi que não, dá conta. Dá conta. Lógico, a gente depende de a pessoa querer também, né? Mas aí você percebe que é super legal, que você cria uma responsabilidade maior ainda. Eu acho que tudo que a gente faz na vida, você só faz se você tiver um motivo, né? E a mulher, ela carrega muito isso, sabe? De tipo, eu quero dar o melhor para os meus filhos. Então, ela também se dedica diferente, sabe? Eu acho que o olhar, talvez, né? E para o nosso varejo... A maioria das vendedoras também são mulheres, das gerentes, né? E eu acho que aí vem esse olhar de entender de moda, até se for para atender homem. Bom, concessionária de carro, gente, eu tô vendo muita mulher já. E aí tem esse olhar para os detalhes, né? A internet, né? O meu público é 94% feminino. Uhum. Então, assim, a gente vê... E aí eu falo, se vocês querem atingir os homens, vai ter que ser através das mulheres, né? Então, assim, a forma mudou, né? Então, assim, como é engraçado como a informação tá chegando de forma diferente, né? Muito. E às vezes até os homens, quem leva o conteúdo somos nós para eles, né? Sim. Meu marido nunca sabe em que loja comprar uma roupa. Né? Então, a gente que consome o conteúdo e acaba levando para eles. Eu tenho até, falando nessa questão de mulher, eu lembro que na época de faculdade, eu sou veterinária, como vocês sabem, e aí eu trabalhava numa empresa e eu vi uma vez a mulher falando para outra mulher, me marcou demais, que a empresa não contratava mulheres, não efetivava mulheres. Né? Ela falou assim para a moça que estava tentando ser contratada. Eu era só estagiária, então eu não fazia parte do efetivo. Né? E aí eu fiquei olhando para a mulher e alguns anos depois... dentro do mercado de publicidade, essa empresa me procurou. Olha como o mundo, né, dá voltas. E muito eu ouvi ela falando, e depois de alguns anos, essa empresa me procurou, e eu pensei, gente, falei assim, né, não contrato mulheres. E, sei lá, eu tenho mais de 10 anos de formação, mas assim, tipo, já você vê como é, né, tá contratando mulheres, né? Então, você vê como mudou, né? Então, assim, esse olhar desse preconceito que existia antes, a mulher é super batalhadora, nós estamos aí no mercado de trabalho mostrando isso, né, Mari? Representando isso, independente de todas as diferenças que nós passamos, né? Tá mais do que comprovada a eficiência feminina no mercado, né? Nossa, eu conheço mulheres que trabalham de casa, empreendem de mais diversas maneiras e super dão conta, né? Você falou dessa empresa, eu lembrei de uma que eu fiquei sabendo há poucos dias atrás. E uma história verídica de uma conhecida minha, ela contratou uma mulher grávida. Olha como tá mudando. Muito. Porque antigamente eles nem contratavam mulher, porque a mulher poderia um dia engravidar e isso ia dar um trabalho. Tinha risco de engravidar. Né? Eu também sou da época que na entrevista falava assim,
Ah, mas você ainda quer ter filho? Não, falava, tem Não. 22 anos, casada, excluída. Não contrata, exatamente. Se tá numa idade que tenha... Fértil, entre aspas. Não contrata. E essa empresa, a mulher entrou para participar do processo seletivo longo, multinacional, no meio do trabalho, no meio desse processo ela engravidou. E ela contou, olha, eu engravidei no meio do processo, então não vai dar. Não, a gente gostou de você, você está contratada. Olha só, gente, vocês viram? Vocês viram como as coisas estão Então, evoluindo? eu acho que a gente saiu dessa visão de que a mulher vai passar por TPM, por tudo. E eu acho que eles entenderam que quem já passa por gravidez, por TPM, por tudo, tá muito apta, né? A Aguenta todas essas muita mudanças coisa. e esse mercado, né? E aí a gente voltando no assunto, a gente vê muitas mulheres também com um pouco de medo, né? Porque claro que existe o medo de tudo que é imposto para você abrir qualquer coisa. E elas procuram muito, Mari, falando, eu tenho vontade, mas tenho medo. Muito. Muito. Já me pediram para abrir empresa de consultoria. Falo, não tenho condições hoje. Mas eu sempre dou algumas dicas para elas que eu acho bem legal a gente passar aqui, já que vão ter várias mulheres assistindo, né? Dicas a gente sempre adora. O que eu sempre olho? Primeiro, eu tenho que amar muito o que eu vou vender. A gente estava falando disso agora há pouco, né? Super. Eu não consigo vender o que eu não gosto. Inclusive, a Luísa Barcelos surgiu porque me ofereceram uma marca e eu não gostava dessa marca. E aí eu comentei com meu pai, que é muito apoiador, falei, mas essa marca eu não vou conseguir usar ela pro resto da minha vida, então imagina vender, né? Aí ele falou, mas qual que você conseguiria? Aí eu falei, a Luísa. Então vai ver para abrir. E aí, para mim, tem que ter muita verdade. Então, todas as marcas que eu trabalho, eu acho elas maravilhosas, eu acho elas boas. E aí eu consigo te passar isso. Né? Eu acho que a verdade precisa estar em tudo, né, Mari? Em tudo. Então, assim, já me ofereceram muita coisa. Quando a gente entra nesse ramo de franquia, né, vai abrir um shopping novo em Cascavel. Imagina, tem milhões de marcas querendo vir para a cidade, né? E aí eles vêm procurar, porque você já é do ramo, você já opera legal, enfim. E eu falo, não me tragam nada que não brilhe meu olho, eu não consigo abrir. E às vezes as marcas vêm com a frase, mas o nosso negócio dá dinheiro. Que legal. Então, eu vou procurar um amigo que goste. Ou alguém se identifique com você, né? Eu acho que nada que você não goste vai te dar dinheiro, você me entende? Eu entendo. Por mais que você fale, não, mas eu vou colocar um gerente tocar, mas eu vou deixar alguém... Não adianta. Segundo, vou aproveitar. Esses dias uma pessoa me olhou e falou assim, eu já tenho isso, eu já tenho aquilo e tal, mas eu tô pensando em abrir uma franquia só porque me falaram que ela vai ser lucrativa e não vai me dar trabalho nenhum. Gente, mentira. Não existe trabalho, né, que não dê trabalho. Mentira, né? Você pode ter o melhor gerente hoje, amanhã ele pode sair. Pode, vai, as coisas acontecem. E se você não tiver noção do teu negócio, aquilo vai acabar. Né? Não vai dar certo. Eu não sou do tempo que você precisa estar o tempo todo dentro do teu negócio para ele dar certo. Né? Senão eu não teria 10 empresas. Meios de comunicação, né, para isso, né? Isso. Eu gosto desse negócio de empresário dentro. Eu acho que o teu olhar faz a diferença. Mas aí você também chega a um ponto que você não consegue crescer tanto. Né? Então eu não vejo mais que você precisa estar dentro. Se você está dentro, eu acho que é um pouco melhor. Mas... Vai ter 10, só se você fosse, né? Uma super-heroína. Não ia dar certo. Agora, você falar que você não precisa saber do negócio e ele vai acontecer... não. Hoje eu acho que eu sei quase tudo de todas as minhas lojas. Então, assim, se amanhã eu ficar sem ninguém em uma, eu tenho condição de chegar lá, de operar, procurar gente... Entendeu? Eu acho que o mínimo que você tem que ter é isso. Então, para quem quer empreender, você não precisa estar 100%. Você não precisa abrir e fechar o seu negócio, mas você precisa entender dele. Então, acho que a primeira dica, né, é amar. A segunda é entender. E a terceira, que seria mais de mercado, não abra o que os outros estão abrindo. Né? Pesquisa o mercado. Isso é meio comum, né? A nossa cidade em Cascavel é assim, né? Abriu, demais até. O negócio abre 10 do mesmo. E um abriu e começou a fazer sucesso, todo mundo vai buscar o mesmo. Uma loja começou a vender uma marca de roupa, ela tá indo bem, todo mundo vai procurar o mesmo. Abriu um barzinho novo que tá legal, todo mundo vai... Não.
primeiro, já tá lá na tua paixão. Eu já falei, você tem que amar. Então, busque um negócio que você gosta. Outra, tem algum diferencial. Entendeu? Pesquisa o mercado. O que está faltando em Cascavel? Toda vez que eu viajo, eu brinco que eu viajo trabalhando. Eu entro em shoppings, em lojas, e eu fico girando o meu olho para assim, tem alguma marca que eu gosto que não tem em Cascavel? Ou algum serviço, ou alguma coisa que você olha e fale, meu, em Cascavel falta isso. E aí sim, aí você vai ter mais sucesso, porque você está trazendo uma coisa que você gosta e que a cidade precisa. Senão começa a ficar mais do mesmo. Você E não se tem você se identidade. identificou, né, com aquilo. Isso. É, e eu acho que a gente tem uma cidade aí de 300 mil habitantes, 300 e poucos mil habitantes, Cascavel. Ela não é uma cidade, é uma cidade de um tamanho super legal, Bom. né? Mas que ainda comporta muita coisa, né? Muita. E, na verdade, eu acho que a gente atende muito o entorno, né? Eu, nas lojas, tenho muito cliente das nossas cidades vizinhas. E eu acho que a nossa macro-região já vai para 500 mil pessoas, né? E essas pessoas se abastecem de Cascavel, principalmente quando a gente fala de diferenciais. Aí que você entrou, né, no ponto principal ali. Isso. Então, diferencial. Na cidade delas oferece um comércio aquele mais simples, né? Que atende uma cidade menor. E aí elas vêm buscar o diferencial disso tudo em Cascavel. Então eu acho que se for para você abrir o mais do mesmo, você não vai se destacar. Eu gosto muito desse negócio de pesquisa, sabe? De você viajar, ir para cidades grandes e entender o que eu acho que poderia ter em Cascavel que ainda não tem. E muita coragem, né? Porque, assim, certeza que vai dar certo, não tem como ter. Agora, se você tem a paixão, se você pesquisou o que não tem, o que tem uma demanda na cidade, tem esse brilho no olho, eu acho que é 90%. É, a chance já dá alta do sucesso, né? E hoje tem empresas que prestam esse tipo de consultoria também, né, Mari? Que eles pedem para você fazer aqui em Cascavel, mas a gente pode contratar de um outro lugar para fazer uma pesquisa de mercado, né? Muitas. Exatamente. Faz uma pesquisa de mercado. O que você vê nas cidades que você não vê em Cascavel? O que falta em Cascavel? Né? E aí você vê dentro desse nicho o que te brilha o olho. Eu lembro que uma época, tá aquela fase, né? Saí da faculdade, não sei o que eu quero, o curso não foi exatamente do que eu queria, vou abrir alguma coisa. E eu fui fazer uma pesquisa de mercado, né? Falei, o que serve pra abrir em Cascavel? E aí, bem no fim, eu não tenho essa veia comercial, né? E aí procurei, falei assim, mas não é bem isso que eu tô buscando. Já buscando uma identidade, né? Que eu acho que você tem que ter essa veia, né? De gostar, que nem quando eu vejo, tipo, a pessoa... a família já teve restaurantes. E o trabalho que dá um restaurante, gente, meu Deus. Nossa. Senhor da glória. Só alguém que tem pra saber. E tem gente que ama isso. E quando ela ama, ela faz e dá certo. Agora, eu só acho legal. Vou querer eu abrir um restaurante? Esquece, gente. Não vai dar certo. Porque o grau de dificuldade e exigência que precisa para aquilo dar certo, tem que ter alguém por trás que realmente goste daquilo, né? Então, assim, eu acho que todas essas nuances que você passou foram questões que na época eu levantei e que, eu acho que você já tem uma noção se você vai ser capaz de fazer isso ou não, né? E eu falei, não, eu não sou capaz. Pra mim, não. Pra mim, não. Né? Então, assim, a gente vê que acho que se a gente se autoanalisar e buscar esse tipo de conhecimento, a gente já pode ter uma ideia se a gente vai poder fazer isso ou não, né, Mari? Muita. Tem uma frase que eu sempre falo, que eu acho que encaixa muito, que alguém vem pra mim e fala assim, eu gosto de bolsa, eu vou abrir uma loja de bolsas. Eu falo assim, e você já buscou entender de bolsa? Você vai gostar de vender? Porque, assim, abrir uma loja, você não vai consumir bolsa, só para te avisar. Você vai passar sempre para os clientes, você vai ser o que tem sobra. que vender, né? Menina, tem cada produto da minha loja que eu queria e não fico para mim, porque o foco é vender, enfim, a gente cria outra visão, né? E aí eu falo assim, você tem que vender. Só que vender exige você ter funcionários, você motivar essa equipe, você criar metas, você criar um financeiro, você pagar a conta, você... Não tem nada a ver com comprar bolsa, né? Quando eu falo que você tem que brilhar o olho, é porque é um plus. Porque você vai conseguir passar para o cliente que esse teu produto é o máximo, ou o teu serviço, enfim, né? Então, você tem que gostar disso. Mas você não vai consumir isso. Então, quando a pessoa me fala assim, eu gosto de roupa, eu quero uma loja de roupa, eu falo, gente, você gosta de conta? Você gosta de tabela? Você sabe fazer um DRE? Senão, Lidar assim... com pessoas. Muito. É o principal hoje, na minha opinião. Aí a pessoa adora o negócio e vai lá, não sabe lidar com pessoas, né? E aí, o que adianta? Não, se não faz outra coisa, e compre as suas bolsas, né?
Não pense em abrir um negócio porque você quer consumir aquilo. Porque é quando dá errado, né? Nas franquias mesmo, eles têm muito preconceito com gente que já tem uma situação financeira muito boa, ou o casal, assim, a mulher não está trabalhando, o homem tem uma situação financeira boa, eu quero abrir um negócio para ocupar a minha mulher, né? As franquias têm muito preconceito, porque muitas foram abertas dessa forma, porque precisa de um investidor, mas elas são as que não dão certo. Porque eu já tive igual eu te falei no começo, eu cancelei viagens. E aí você também tem que estar disposto ao outro lado, Você né? tem que abrir mão, né? Muito. E aí, num caso desse, será que até que ponto a pessoa está disponível para abrir mão, né? Exato. Ela quer aquele negócio que ela sabe que vai ter trabalho, ou ela quer ser dona de um negócio? É muito diferente. Então, além de brilhar o olho, você tem que estar disposta a encarar tudo que vem junto com aquilo, né? Igual você falou, eu já percebi de cara que eu não tinha. Então, que as pessoas façam isso, né? Chegue para um conhecido teu e fala, viu, tá, você tem comércio, qual que é a tua rotina dentro do teu comércio? Eu sou super aberta. Eu não tenho medo que ninguém use as minhas ideias para abrir uma coisa e virar concorrência. Primeiro porque você é a concorrência de você mesma, né? Eu brinco. Por que eu não vou dar dica? Imagina. Eu tenho que saber o meu potencial e a pessoa vai usar o dela e nunca é o mesmo, né? Isso que esse preconceito de você passar uma informação achando que vai favorecer alguém, você está completamente enganado, né? Os nossos melhores empreendedores hoje são palestrantes, né? E ficam aí rodando o Brasil, eu adoro, são as melhores palestras que eu assisto de gente que tem negócio igual você, né? Então eu sou muito aberta, tipo, quer passar um dia comigo? Quer sentar e conversar? Justamente para a pessoa entender isso. Apesar de você amar bolsas, você não vai passar o teu dia inteiro vendo bolsas, né? E aí, você está disposto a isso? Ainda mais nesse caso que você falou, você é uma pessoa consumista, né? E aí, eu não sei quem foi, não sei se foi você, alguém que me falou que daí chegou um produto na loja, porque como eu trabalho com vários comércios, né? E a pessoa amou o produto e falou assim, tomara que sobre uma pra mim. A pessoa virou pra mim e falou assim, mas eu só vou saber depois, tipo, se vai sobrar uma pra mim. Então é essa questão, né? Você vai favorecer o seu cliente pra depois favorecer você, né? Já cansei porque daí as pessoas me falam, mas por que você não compra já um a mais pra você na hora de fazer a compra, né? Já cansei de fazer isso. E aí o produto chega na loja e ele começa a fazer sucesso. E aí a minha equipe já sabe. Eu sempre falo, pode vender o meu, não segura o meu. Porque primeiro o cliente, né? Você se esforça para ver ele satisfeito. E assim, para não ser tão hipócrita, além de ser primeiro cliente, é o dinheiro também, né? Lógico, você tem que pagar suas contas, né? Por favor. Mas assim, eu acho que deve ser tão gratificante. Eu nunca tive uma loja. Você usar o produto quanto você vê alguém usando, né? Nossa, é muito legal. É mais ainda. Eu imagino. É mais gostoso você ver no outro do que você vê em você. E você falar, opa, tá dando certo. Ela tá usando, deve ser incrível. Imagina se alguém que você acha legal, então, né? Daí você olha e fala assim, gente, ela tá usando o meu negócio, né? Tipo, deve ser incrível a sensação, né? Que significa que tá chegando lá, né? É a mais gostosa. Então, eu prefiro ver nos outros do que ver em mim. Então, talvez por isso que esse negócio não pode vender. Que aí, depois, se eu ver, tá tudo certo, né? Fiz meu trabalho certo, chegou lá e, opa, vendeu, fez sucesso, né? Por isso que eu acho que a nossa veia de quem tá no varejo tem que ser essa de entregar pros outros, né? Então, quem vem com esse pensamento de eu gosto disso, então eu posso abrir um negócio disso, às vezes se frustra, né? Eu gosto do meu produto, mas eu nunca abri ele pensando em consumir o produto. Eu abri ele pensando, eu vou conseguir vender para os outros esse produto porque eu acredito nele. Eu acredito que ele é o melhor, então eu vou ter um brilho no olho ao falar dele. Mas eu nunca abri um negócio pensando em consumir o meu negócio. Eu ganho dinheiro para consumir o negócio dos outros também, entendeu? É mais ou menos isso. É generalizado, né? E para essa mulher que tá ali assistindo a gente, que tá ali em casa, pensando, eu quero muito fazer alguma coisa, que dica que você dá, Mari? Eu acho que essas que a gente já deu, de você Seguir pesquisar, esses né? passos. Mas eu acho que não pode ter medo. Eu acho que tem muito espaço, né? Para quem é de Cascavel também, Cascavel está crescendo demais e nada está esgotado, né? Nenhum ramo que você fala, mas isso tem demais. Não, todos os ramos têm o seu lugar, mas você precisa de um diferencial, né?
Eu acho que o foco hoje, numa cidade que é maior que nem a nossa, é antigamente, que nem você falou, cidades pequenas, uma loja que vende multimarcas, né? Hoje, como a gente já está num patamar um pouco maior de uma cidade, acredito que focar nessas marcas que nem você faz, eu acho que talvez é esse diferencial também, né? Hoje eu só trabalho com franquia, né? Então o meu negócio é bem especializado. Então eu vou falar do que eu vivo, né? Quando me falam, Mari, você não abriria uma multimarcas? Eu não tenho esse desejo, porque ele demanda um trabalho muito maior, né? Então você imagina que tudo que vem pronto para mim, por exemplo, a franquia escolhe um sistema. E eles têm gente lá dentro preparado só para pesquisar os melhores sistemas, que vão me dar indicadores, fluxo de caixa, DRE, essa parte mais complicada, prontos. Então, quando eu entro na franquia, eu já compro isso pronto. O VM, que é a sacola, a embalagem, eu tenho pronto, eu não preciso pensar. Pensar numa logo, pensar numa cor de sacola. Então, assim, as pessoas têm medo de franquia às vezes, né? Mas eu, Mari, acho muito fácil. Primeiro, quando eu falei para você circular nos grandes shoppings e ver o que está acontecendo neles, para trazer para cá, o que você vê em grandes shoppings são todas franquias, né? É muito difícil você ver muita multimarca nesses grandes lugares, né? O cliente, ele também está cada vez mais gostando dessa coisa específica. Ah, eu quero um produto X, eu sei que essa loja vai me atender bem, né? Para cada ocasião. Já vai focado, né? E eu acho que a franquia, falando nessa mulher que a gente falou muito hoje na conversa, que tem filho, a franquia ela já te dá muitas coisas mais fáceis, né? Então você já vai pegar o sistema, já vai pegar a sacola. A gente tem consultores que vêm na nossa loja só para nos ensinar. Eu acho que é muito mais fácil você abrir um negócio do zero sendo uma franquia, porque ele nunca vai estar do zero. Ele já né? começa do XX, né? Eu tenho grupos de franqueados com 300 pessoas que a gente troca ideia diariamente. Hoje a minha dor é essa, hoje meu problema é esse. Quem que está conseguindo vender isso? Quem que está com esse problema nisso? E aí você tem uma rede inteira, além da própria marca, para te dar um suporte, né? Quando você vai abrir um negócio só seu, você não vai ter ninguém para dividir essa dor. E você vai ter que fazer tudo mesmo, né? Por exemplo, em todas as minhas lojas eu tenho o cheirinho da loja, que a gente fala que é o marketing olfativo, né? Que o marketing está em tudo. Pensado pelas marcas. Eu entro num site e eu compro. Senão você tem que descobrir toda essa tua identidade. Mas acho que existe essa ambição também de virar uma marca, né? Existe. Aí, tipo, eu já tive essa vontade. Eu vou começar e eu vou virar uma marca, que aí requer o triplo do trabalho que nós estamos falando, né? Porque daí todas essas nuances, além de elas existirem, elas ainda têm que ser específicas, né? Para poder passar para outra pessoa. Mas existe essa ambição, né? Eu acho lindo. Eu admiro muito as minhas amigas que têm uma marca. Porque depois que você tem um negócio e os meus não têm toda essa demanda, criar uma marca você descobre que é uma demanda muito maior, né? É um trabalho muito maior. Mas existe, eu acho lindo, inclusive, você conseguir começar do zero e chegar lá, né? Eu hoje não tenho essa pretensão. Né? Com 10 lojas também, de onde você achar ter. Isso, e eu acho que vai do jeito que eu quis trabalhar, né? Então, primeiro com a maternidade muito presente, aí já abri a franquia. E aí, de querer ter mais lojas. E eu acho que você criar a sua marca, ela demanda muito, né? Agora, Mari, o meu sonho é empreender e ter a minha loja. Se joga, né? Vai demandar mais de você? Vai. Mas, ao mesmo tempo, eu já tive frustração por franquia. De falar, eu não gostei desse jeito que eles fizeram. Mas eu tenho que fazer. Mas aí uma pessoa que talvez ambicionista, ela vai ter que ter um foco, né? Muito grande. Foco, né? Foco total. Por exemplo, franquia, vou falar da Havaianas. Tem mais de 500 lojas no Brasil. Então, toda vez que eles pensam num Brasil inteiro. E aí, às vezes, eu penso em Cascavel. E aí eu penso, mas aqui não é assim. Eu queria fazer diferente aqui. E aí, às vezes, a gente é barrado. E tudo bem, porque a franquia tem que pensar no macro. Tem a parte muito boa, mas você nunca vai conseguir deixar tão a sua cara. E tá tudo certo. É um perfil. Né? Quem vai falar, eu quero abrir a minha loja, a minha marca, eu quero criar, eu acho que vai ter um começo mais difícil.
de muito mais dedicação, né? Tudo que eu pego pronto da franquia, a pessoa vai estar fazendo sozinha. Então, eu imagino que seja muito mais dedicação. Eu nunca nem olhei para esse lado. Mas eu imagino que, assim, 2, 3 vezes mais tempo, pesquisa, a pesquisa que eu te falei, imagina que a da franquia vem quase pronta para você, né? E vai ser local, daí depois vai ter que ser nacional, enfim, né? O trabalho vai ser triplicado, então realmente tem uma diferença grande aí, né? Isso, quando você fala de franquia, você vai ligar lá para a marca, você vai atrás da marca. Agora a Cascavel está abrindo um shopping novo, é só você ir até a central do shopping, por exemplo, ó, uma dica. Já pega a dica. Que eles vão estar prontos lá. E vão falar, ó, eu tenho essa lista de marcas que está querendo vir para Cascavel, né? Quando você fala da tua marca, e essas marcas já pesquisaram, né? Elas já falaram, olha, pelo tanto de habitantes, pelo perfil, Cascavel está apto a nos receber, né? Você vai ter que fazer tudo sozinho. Mas tem esse gostinho de eu fiz, de a minha cara. Você vai ter que disputar com a marca famosa, além de tudo, vai né? ter que. Então, aí que eu acho que é mais crucial ainda, né? Eu já vi multimarcas chateadas, porque elas vendiam a marca e, de repente, a marca vem para a cidade. E muitas marcas tiram também das multimarcas o direito de vender. Então, acontece, né? E a gente tem uma tendência de vir muitas marcas novas para Cascavel. Com o shopping, com o crescimento da cidade. Com esse crescimento. Uhum. Mas, Mari, eu acho assim, incrível. Eu quero te parabenizar pelo seu trabalho. A gente já falou a respeito disso aqui, porque a gente que é mulher, que a gente tem esse conhecimento de causa da rotina, a gente sabe o quanto é difícil, mas eu acho que também é gratificante, né? E o seu trabalho tá aí, todo mundo que acompanha adora. E parabenizar por ser essa mãezona, essa empresária que tá sempre dando dicas pra gente, por estar aqui hoje comigo. Obrigada, adorei. Eu te admiro muito. Falo para todo mundo, porque igual você falou, você não quis abrir uma empresa de varejo, mas você abriu uma empresa que é a Thaisa Toso, né? E você é muito dedicada no que você faz. E eu acho que é isso a chave de tudo que a gente estava falando até agora, né? Quando alguém me pede uma referência no marketing digital de Cascavel, hoje é sempre você que eu falo primeiro. Gente, obrigada. Pela dedicação, pelo empenho, pelo jeito que você entrega. Então, quando você entrou, ninguém te falou que o marketing digital estava saturado? Vixe, sempre. A vida tem toda. Tem muitas boas, admiro várias, mas não, tem muitas. Não, e eu entrei no mercado que eles tinham muitas mesmo, né? Tinham muitas, né? Você não entrou tão cedo, você entrou não. depois. E você chegou, né, num lugar onde muitas não conseguiram, mas eu acho que foi o teu diferencial, a tua dedicação. E eu acho que para quem quer abrir um comércio, segue a mesma linha. Venha não para fazer mais do mesmo, para trazer um diferencial. O seu diferencial. Exato. Obrigada. Seja você dentro do seu negócio. Obrigada de coração, viu, Mari? Adorei, pelo obrigada. carinho e por estar aqui comigo. Foi uma delícia.